Um, dois, três, gravando. Boa tarde a todos. Ei, Marquinhos. Boa tarde, Marcos. Boa tarde. Boa tarde a que todos. O prefeito está dando uma live ao vivo agora sobre a reabertura aqui e tal. Eu estava na live lá, mas eu saí agora, depois eu vejo. Ah, entendi. Tá bom? E aí, como estão todos? O Dax, diga. Só observando, eu acho que essas primeiras reuniões do Círculo, a gente devia... a gente primeiro se estruturar, né, para depois divulgar nos grupos mais abertos, entendeu? Senão, pode desandar o caldo, porque se a gente não está nem organizado, estruturado, a gente vai convidar no círculo, lá no grupo aberto. Só uma observação, eu acho, entendeu? Vamos manter assim no grupo nosso e da rede ali, daquele grupo dos integrantes da rede. Agora, no grupo da Pouso Alto, tem muita gente de fora da Chapada, de todo lugar do Brasil, entendeu? E aí, mais para frente, a gente convida a galera, mas por enquanto a gente está com poucas pernas, né? A Reni já está aí não podendo acompanhar, todo mundo com muita coisa, eu estou com muita coisa também, né? Enfim, vamos ver direitinho como a gente vai se organizar, né? Tá bom? Tamo junto. Bom, só apareceram vocês 6. Bom, então eu acho que já podemos começar e realmente é o momento inicial, né? Nossa primeira reunião, nossa primeira interação. Ei, meu amor. Então eu queria resgatar o combinado lá as nossas responsabilidades como grupo, para a gente já entrar mais em contato com isso, né? E também tem umas questões de organização que eu acho que a gente poderia combinar entre nós. Por exemplo, essa dinâmica de facilitação, secretaria, coordenação, representação, e, né, como vamos interagir. Enfim, então acho que é uma pauta bem parecida com essa que a Renata e a Terezinha estavam trocando ideia no outro círculo de pesquisa e educação, né? É um momento de voltar no que foi combinado, ver trazer as novas informações que chegaram e definir encaminhamentos, né? Bem planejamento inicial mesmo, pelo menos essa é a minha expectativa. Tá? Então, e vocês, como estão chegando? Podemos começar com um check-in rápido? Seja expectativa em relação a essa reunião, onde você pode apoiar inicialmente, como você está chegando. Começamos, então. Posso sugerir alguém? Oscar? Já está de microfone aberto? Ok. Bom, boa tarde a todos e todas. Na verdade, gente, a gente... né, eu acho, assim, em primeiro lugar, eu acho super interessante essa metodologia da sociocracia, a questão do consenso, para mim, do consentimento, é uma coisa muito interessante para evoluir, né, nas nossas formas de avançar, mas a questão da gente, assim, eu até ia sugerir como um encaminhamento a gente começar a pensar no como identificarmos quais as políticas públicas seriam prioritárias para a gente encaminhar, né, o como fazer. Uma preocupação grande que eu tenho é a questão da política pública local, que eu acho que é o nosso objetivo mais claro, mas, obviamente, a gente não pode perder de vista as políticas públicas estaduais e nacionais, porque um exemplo bem simples aqui, quando a gente pensa numa política pública com relação à questão de agrotóxico, a tentar regular a pulverização aérea nos municípios, a prever uma data para tirar o uso de agrotóxico ou o uso de transgênicos, a legislação nacional que está tramitando no Congresso Nacional pretende impedir que estados e municípios legislem. Então, ou seja, se a gente embarcar numa política pública local e ela for travada na federal, a gente se perde.
Então, é ter essa visão do que acontece lá fora, no Estado, mas aqui, e saber como é que a gente vai agir na nossa região. Então, em algum momento, eu acho que a gente vai ter que começar a analisar que políticas públicas a gente pretende desenvolver, ouvir, né, as demandas e como encaminhá-las. E nessa reunião de hoje, a gente começar a discutir, saber como é que está o círculo e como você falou, né, a organização interna, para a gente avançar, ter uma agenda de reuniões, prever, né, alguma data, alguma regularidade de reuniões para o grupo e tocar para frente. Essa é a minha expectativa. Obrigado. Passo a bola para Renata. Eu vou ser breve, porque meu computador realmente parece uma cortadora de grama. Eu estou falando aqui de Brasília, né? Então, assim, eu estou aqui de um pouco de gaiata no navio, porque sou cientista, sou botânica, trabalho com conhecimento tradicional, mas tudo isso entrelaça o interesse público, né? O interesse do povo. Eu já tive uma experiência de fazer eleição, né? Assim, foi a minha maior experiência em política pública, até com um colega aqui, Oscar, mas eu estou para somar dentro daquilo que eu entendo como importante. É isso, vou ser breve, espero que a gente consiga se organizar, consiga usar a nossa inteligência coletiva de forma organizada e eficiente, que a gente tenha responsabilidade em pensar o que é bom para a agroecologia e para os sistemas associados a essa prática tão importante para a conservação de um bioma tão ameaçado, né? Que a gente sabe que sofre pressão por todo lado. Então, meu check-in é esse. Falei até demais, porque eu acho que não era uma apresentação, era só um check-in, mas eu estou animada. E agradeço a oportunidade aí. Eu passo a palavra para o Lourenço. Se sou eu que passo ou o Dax, não sei, fiquei na dúvida. Boa tarde, amigas e amigos. Estou muito bem, feliz aí. E estou muito animado com o nosso grupo, com a Rede Pouso Alto. É um momento muito fértil, né, criativo e esperançoso. E, apesar dessa realidade nacional complexa, mas eu creio que vamos avançar muito aqui na nossa região, especialmente. E estou muito animado com o nosso trabalho. Obrigado. Lourenço, você passa para quem? Para o Marcos? Tem a Tatiana aí também. Vou passar para a Tatiana. Ok. Olá, boa tarde a todas e todos. Estou na estrada, então pode ser que oscile um pouco o sinal. Muito feliz de estar participando, né, desse grupo de políticas públicas, né? Eu acredito que a gente consiga realmente fazer uma transformação muito grande com elas. Quando fui secretária do município de Flores, a gente conseguiu implantar 2 políticas que eu acredito que agora estão saindo do papel e acessar algumas do governo estadual e do governo federal. Então, eu acredito que a gente vai avançar bastante dentro da pauta de agroecologia e da Chapada dos Veadeiros em torno, né? E é isso, gente. Muito obrigada. Passa para... Passo por Marcos. Não sei se o Marquinhos falou, e um pouquinho atrasado também na reunião, vocês me desculpem, que eu estou no trânsito, estou vindo de Goiânia. Cadê Marquinhos? Já falou? Oi, Tati. Boa viagem aí, cuidado, vai com calma aí. Boa tarde de novo. É uma alegria estar com vocês, né? A gente está começando essa história, né? E só no check-in já vou fazer uma observação de pessoas fundamentais para estar aqui em relação ao planejamento de políticas públicas, né? Tanto no aspecto de levantamento delas, nos vários níveis, né? Estadual, municipal, estadual e federal, e aí também entre poderes também. Tem políticas, recursos no Poder Judiciário, que é o Fundo de Direitos Difusos, por exemplo, tem outros, né? E no Legislativo, por exemplo, a Rene, independente dela estar atribulada nesse momento,
eu acho fundamental a permanência dela e do Marconei nesse grupo, que são legisladores que vão elaborar leis para a gente. Fundamental. Não tem essa, ela pegou lá a bandeira, a missão, como nós todos pegamos. Todos nós temos também muitas coisas para fazer, envolvido com muitas coisas. Agora é um compromisso, e ainda mais ela sendo representante do povo, do mandato coletivo permacultural, né? Marconei também. Outros vereadores aqui da Chapada devem ser convidados, que ainda não estão ainda por dentro desse processo, como a Eriene aqui de Cavalcante, que vem acompanhando localmente aqui as políticas públicas, mais envolvida com a educação, né? E levantar outros vereadores em outros municípios, né? Isso é possível, a gente tem uma relação boa com os prefeitos e com a maioria dos prefeitos, né? E com alguns secretários dessas prefeituras, né? O Carlos é fundamental para tal. O Carlos estava me falando que ontem ele listou pelo menos 10 políticas públicas principais para a gente começar a brincadeira, entendeu? Então, vamos listar essas 10 políticas que o Carlos já tem na cabeça. Eu tenho algumas, né? Depois a gente pode conversar sobre isso. A Tatiana, como já uma gestora, já foi gestora municipal na prefeitura, né, de Flores, como secretária de Agricultura, e agora gestora do Executivo Estadual, na Secretaria de Meio Ambiente e tal. Também fundamental a participação dela neste grupo, né? Para começar, né? Então, fazendo essa observação no meu check-in agora, tá bom? Passa para Nina. Eu não estou vendo porque está fechado o vídeo, não dá para ver aqui. Chama aí, Dax. Nina. Cristiane. Acho que elas não estão nos ouvindo, né? Bom, então vou eu, né? Estou chegando muito... Dá um tempinho. A Nina aí. Ô, Nina, dá um tempinho. Talvez a Nina está tentando abrir o microfone. Ó, a Cristiane abriu. A Nina... Pode... A Cristiane, é bom ela se apresentar para a gente, né? A gente conhece ela do grupo da Pouso Alto, da Rede Mais Cerrado, que eu participo, né? Nem todos vocês participam. Né? Era bom ela se apresentar para a gente. Fica à vontade, Cristiane. Bem-vinda. Boa tarde. Cristiane Gonzaga. Na verdade, os meus pais fazem parte da comunidade Abrobeira, de Teresina de Goiás. Ah, e tá. Aí eu ainda estou no Tocantins, mas estou tentando retornar com essa questão de ver essa questão mais natural, a questão da agrofloresta, tenho estudado bastante. Aí conheci a rede através da Pouso Alto, né? Tenho acompanhado os cursos, e eu entrei pelo convite que teve lá, né? Porque eu também interesso nessa questão mas eu não entendo bem, eu sou leiga no assunto, eu sou da área da educação, eu e meu esposo, né, somos da área da educação, e nessa parte de uma alimentação mais saudável, né, a gente mexe com mangaba, polpa de mangaba, a gente tem uma nascente lá na comunidade para ser recuperada. Então, eu, na verdade, estou começando, estou para aprender. Eu nem sei. Aí, quando falou do grupo, eu falei, eu nem sei se era para estar nesse grupo. Está muito convidada, viu? Você é muito bem-vinda. Sim. Legal, bem-vinda, Cristiane. Só para observar, esse começo nós estamos se organizando, viu, Cristiane? Nosso planejamento. E aí, sim, futuramente, a gente pretende, estando organizado, até fazer uma live, né, um workshop sobre essas políticas públicas que a gente vai trabalhar. Aí a gente vai convidar mais pessoas, né? Mas isso não independe de você de participar nas próximas reuniões, mas este primeiro momento nosso aqui, acho que até o final do primeiro semestre, eu creio, né, Oscar, Dax, a gente vai estar nessa organização, nesse levantamento, né? Tá bom? Vou chamar para você a Nina. Ô, Nina, fala com a gente. A Nina acho que saiu, hein? Ela está entrando e caindo. A Terezinha chegou.
A Terezinha chegou. Chegou a Terezinha. Bem-vinda, Terezinha. Você. Ô, pessoal, boa tarde. Desculpa, eu estava noutra reunião. Bom. Boa tarde, muito bem-vinda. Estamos fazendo check-in, Terezinha. Como chegamos, expectativa em relação à reunião e como pode contribuir. Eu estou chegando correndo aqui, eu estou vindo de outra, nem tomei água, estou respirando aqui, estou acelerada, né? E estou com muita expectativa de aprender muito aqui, né? Até para pegar a experiência, que essa é a primeira reunião, para a gente aprender como é que vocês estão tocando, para a gente poder trabalhar lá no grupo de pesquisa, né? E educação, né? E eu tenho a impressão que, assim, eu acho que eu posso contribuir em algumas coisas aqui. O que eu vou pegando pelas beiradas aqui, como uma boa mineirinha aqui, o que for para ajudar, estamos juntos. Legal. Bom, então falta só eu. A Terezinha é outra fundamental, né? Para estar nesse fundamental. grupo com a gente. Fundamental. Ó, o Carlos então, entrou. Já, né, temos um pessoal aí. Chama o Carlos, entrou? Carlos, estamos fazendo um check-in nesse exato momento. Você chegou na hora de dizer como você chega, expectativa e como você pode contribuir. Sugestão de check-in. Sem microfone, Carlos. Então, né? Chegando aí para somar, né? Do que puder, né? O que tiver aí de ideia, de experiência, do que puder contribuir com a história. Não tem muito tempo também, não, né, Dax, hoje, mas umas reuniões, assim, vez ou outra, a gente sempre tem um tempo para ajudar em alguma outra questão, né? Quando puder, depois... Aí eu tenho umas contribuições a fazer, mas aí depois eu falo, né? E acho que é isso, né? É muito bom ver esse tanto de gente aí querendo, né, chegar, né, nessa parte. Então é uma parte que a gente pode unir esforços, né? E é uma parte muito forte, né? E precisamos dessas políticas públicas todas, né? E aí eu acho que é não só, né, criar políticas públicas, né, mas é aproveitar as que tem realmente. Eu acho muito importante que a gente tem um cabedal aí de políticas públicas muito interessantes, algumas meio apagadinhas que podem ser, né, soprar um pouquinho o foguinho subir de novo. Eu acho que a gente pode fazer gestões nesse sentido, sabe, junto ao governo, junto aos governos, né, por aí, nesse sentido. Mas é isso, né? Estou aí para contribuir, no que puder. Eu gosto muito da área. Gratidão por conectar. Bom, e eu chego... Boa tarde. Bom, e então agora só falta o meu check-in. Eu chego animado. Peço licença e compreensão da parte dos senhores e senhoras pelo seguinte: eu estava comentando um dia desse com a Misha, minha esposa, né? Especificamente dos momentos, eu participei em muitos projetos e praticamente todos eles têm um momento inicial que você ainda vai quebrar o gelo e tal, né? Aí eu, né, comentando assim, né, porque eu sou um frito. Eu quero dizer que apesar do momento inicial, ainda eu vejo que estamos todos muito atarefados, né? Eu estou muito interessado em conseguir contribuir para vocês. Me sinto confortável na posição de não expert e trabalhando com vários experts, porque isso torna o trabalho com o ponto de vista de vocês muito importante, mais importante ainda, né? Então, eu agradeço pela confiança, né? E se eu, em algum determinado momento, parecer empolgado demais ou algo assim, por favor, dê uma licença poética, tá? Podem me abordar ou reclamar de alguma coisa, podem ficar à vontade. Eu já sei que eu sou esse frito aí, tá? Então, mas eu sempre vou estar procurando
eu me delicio olhando para esses aspectos da nossa tribo e contribuindo para a nossa tribo evoluir. Tá? Bom, então, entrando no tema da nossa reunião, eu sei que a gente... Bom, estamos num momento ainda pouco articulados, né? Está nascendo a nossa forma de nos organizar, né? Estamos aprendendo ainda a sermos guardiões de visão, facilitadores, representantes e secretários e a trabalhar com sociocracia e se organizar dessa maneira, né? Bom, de qualquer maneira, eu percebi que, eu não sei se nos outros grupos também parece assim, mas política pública é um negócio meio fervilhante, borbulhante, prioritário, que a galera empurra, e tem muita expectativa, né? Então, eu, por exemplo, eu fui acionado proativamente por diferentes pessoas que trouxeram diferentes políticas públicas de relevância, né? Das que me parecem ser uma demanda represada muito importante é a do SIM, localmente falando, né? A do SIM aumenta a performance dos produtores locais, enfim, do comércio local. O Rogério também trouxe uma informação muito importante sobre a legislação do veneno, né? Uma oportunidade, na realidade, da gente assimilar lições aprendidas do vereador Marquito, lá de Floripa. Eu li a lei, acho que, eventualmente, a gente poderia se aprofundar. Então, recebi também informações vindas da Terezinha, também sobre o SIM, também sobre outros potenciais de interação, como, por exemplo, com a Articulação Nacional de Agroecologia, a ANA, né? Com a Emília, enfim, e outros. Então, assim, muitas demandas, todas importantes, né? Então, me parece, e também eu procurei observar ao redor, né, que nós vamos montar uma espécie de base de conhecimento nossa do que nós acabamos de visitar sobre esses conhecimentos, para ter essa base de conhecimento sobre as políticas públicas, mas uma base de conhecimento bem quente, né, com coisas aplicáveis agora. E aí, ou seja, eu imagino que a gente parece estar, para mim parece, né? E aí eu gostaria, inclusive, depois, no momento apropriado, de ouvir também os feedbacks de vocês, mas que sim, eu vi muitos sites do tipo mapa das políticas públicas, mapa disso, sempre referindo a conjuntos de políticas públicas, né? Então, acho que o nosso site pode ser o repositório dessas informações, né? E aí, como priorizar, eu acho que a gente faz isso nesse ritual que a gente vai estabelecer de organização do círculo, né? Define aqui, nós vamos sair daqui com encaminhamentos que vão gerar ações que vão culminar em próximos marcos que vão, né, poder ir evoluindo. Bom, e pretendo agora entrar naquela apresentação, naquele PowerPoint, aquele slide, né, que fala sobre as responsabilidades aqui. Antes disso, a única coisa que eu senti um pouco de falta, foi de alguns requisitos de organização básicos. Eu acho que a gente poderia ter um ambiente de colaboração virtual melhor estruturado entre nós. Tá? Então, por exemplo, eu estou gerando arquivos aqui que vocês não estão vendo, num drive que eu não sei quem... O Carlos tem acesso, o Guilherme Abdala tem acesso, eu acho que talvez o Oscar tenha, algumas pessoas têm. É um drive antigo que foi gerado na época lá do início do projeto do Mapas Territoriais Agroecológicos, mas eu sei que tem outros drives aí, né? Então, acho que a gente poderia reunir isso em algum lugar, escolher algum, né? Esse que eu montei aqui tem alguns gigas, porque ele tem todo aquele material dos eventos da Pouso Alto, né? Então, se for útil, se a gente quiser consensuar de usar,
essa pasta ou outra pasta, enfim. Aí a gente define. Eu acho que a gente podia usar uma. Outras questões de organização, por exemplo, como que a gente vai transpor aquelas pendências para o nosso dia a dia, como é que a gente vai lidar com cada pendência no dia a dia. Então, mas eu acho que isso aí, aos poucos, isso vai nascendo. Tá? Até nós vamos ter uma próxima reunião com a Rene, onde ela vai passar, inclusive, algumas orientações organizacionais, como o tipo de ata de reunião que a gente vai usar, enfim. Então, mas enfim, já penso que a gente já pode ir organicamente se organizando. Tá? Então, vou abrir aquele slide, pode ser, pessoal? Vamos revisitá-lo? Eu acho que, assim como no círculo de pesquisa, aqui nesse também tem algumas coisas que a redação não ficou 100% entendida por todos, inclusive por mim, mas, espera aí, deixa eu só aqui, então, compartilhar, deixa eu achar o slide aqui. Ele está fácil aqui no Zap. Deixa eu compartilhar. Agora eu consigo compartilhar. Desculpe, gente, é que eu acabei procurando a janela. Todos conseguem ver esse slide aqui? Bom, então, dá para ver. Marcos, você gostaria de, ou alguém mais gostaria de capitanear a leitura dos nossos objetivos? Marquinhos ou Oscar, de repente, fazendo seus comentários, enfim. Eu vejo assim... Eu tenho uma sugestão. A gente poderia fazer uma rápida leitura de tudo, para depois abrir para as ponderações. Então, o Oscar abriu o microfone. Isso é um perigo. Esse é um perigo, abrir o microfone nessas reuniões. Não, mas tranquilo. Tá. Tranquilo, vamos lá. Vocês estão, meu áudio está bom, né? Está ótimo. Então vamos lá. Políticas públicas, o contexto, a sociedade civil desempenha um papel importante dentro da cidade. Quando organizada, a potência é ainda maior. Necessidades. É necessário acompanhar e propor novas políticas públicas nos municípios membros da rede, fomentando a agroecologia na biorregião. Responsabilidades. Acompanhar os trabalhos dos vereadores eleitos, exemplo, o mandato coletivo e Marconei, para promover e fomentar políticas públicas, municipais, e mapear vereadores agroecológicos ou simpatizantes dos outros municípios. Promover a criação de um conselho agroecológico, eleger membros da rede para participação efetiva nos conselhos municipais, CONDEMA, CMDR, Educação, etc., fomentar parcerias envolvendo instituições públicas, municipais, Secretaria de Saúde, Educação, conselhos, etc., onde as instituições sejam proponentes e a rede atue junto. Criar e fortalecer mecanismos para levar propostas de atividades agroecológicas nas esferas municipais através da proposição de políticas públicas municipais. Educação, exemplo, agroecologia, fazer parte da grade de ensino infantil e fundamental e fortalecer PNAE e PAA. Mostras agroecológicas nas escolas, deslocamento das pessoas, já estão no orçamento, etc.
Sim, autorização da Vigilância Sanitária Municipal. Atuar a nível estadual, mapear e manter interações com organizações tais como Reserva da Biosfera, Território da Cidadania, Comitê de Bacias Hidrográficas, etc. Formalizar ações junto à Secretaria do Meio Ambiente e Agricultura Sustentável, como fóruns municipais de agroecologia. Fomentar e articular a certificação orgânica e agroecológica da Chapada dos Veadeiros. Fomentar capilaridade e inclusão social na política, comunidades que precisam de atenção. Foi até onde chegou aqui, Dax. Foi só isso mesmo. Chegou em tudo. Eu até Perfeito. movi aqui para ver se tinha mais, mas é só isso mesmo. Bom, é um conjunto propositivo, né? Nós vamos propor e gerar conversas, gerar interações e amadurecer conceitos para que isso chegue na cabeça dos tomadores de decisão que vão transformar isso em política pública, certo? Então, esse é um grupo não só de levantamento de políticas públicas, mas de estímulo à ação, né? Num contexto em que o objetivo é que a sociedade civil se organize, né? Bom, acho que eu gostaria de ouvir, eu não sei se alguém gostaria já de, no nível mais amplo, fazer seus comentários. Pode falar? Pode falar, muito bem-vindo. Então, Dax, assim, e demais companheiros, eu acredito assim que são muitas dimensões distintas, né? Como você fala, não é só isso. Claro. Nossa, né? Quanta coisa, é um mundo para a gente trabalhar, né? E é uma matriz interessante, é bom ter algo, né, para trabalhar em cima. Eu acho que cabe também destacar por organização, porque a rede, eu vejo assim, sabe, Dax, é para fomentar um pouco assim a chuva de ideia, o movimento, essa coisa. E em algumas situações executar algo. Mas eu vejo assim as organizações que fazem parte da rede com capacidade de assumir determinadas coisas, né? Mesmo aí em políticas públicas também, né? Então eu vejo que é um caminho aí para a gente também entender como cada organização pode participar. Não são só as pessoas que estão aqui, né? Eu tenho uma organização, o Lourenço tem uma, né? Renata tem outra, tá? Né? Oscar está em outra, cada um está numa, o Marcos está um pouco em várias junto comigo também nessa. Então, assim, eu vejo que a gente, aos pouquinhos, lógico, né, vê como que essas organizações que fazem parte da rede podem ser apoiadas para fazer né, para atuar nessa área, né, de políticas públicas também. E vejo assim que tem políticas públicas que são questões que precisam ser reavivadas, que não é tão complexo às vezes, que às vezes até uma emenda parlamentar você joga para dentro da política pública e ela funciona. Existem assim muitas possibilidades e ela já está escrita, já está não sei o que, às vezes é adequada ou resolve muita coisa. Vida IPA, PNAE e outras coisas. Ou seja, a gente nunca esquecer que temos que estar ali atentamente, né, fazendo ela acontecer. Ela existe, mas se a gente não fizer acontecer, não rola, né? Eu acredito assim que né, você vê nessa questão, por exemplo, que a PNAE, né, Sinomar mesmo, né, Copperfoot, né, Marconei, esse povo de lá, né, assim que vem trabalhando isso né, com muita capacidade, né, de colocação e tem orientado em toda a rede, na Chapada inteira. Onde precisa, ele está aí para orientar, né, a Copperfoot também. Então, ela é uma organização que já atua com duas políticas, pelo menos, de forma muito forte, e já até atua com o Pronaf, né, também. Né? Ela tem uma relação com o Pronaf também. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? A gente tem algumas políticas que são estruturantes, que já foram definidas e que a gente precisa que elas aconteçam. Aí tem lá uma da Anatel, uma Pinatel, eu não sei, que é a parte de assistência qualificada que a gente precisa, a gente não tem. A gente não transforma se não tiver uma assistência mais qualificada. Então, eu vejo assim,
tem as políticas estruturantes, mas tem as políticas que são políticas filosóficas, por exemplo, né? E que não existem muitas vezes, que é o caso realmente da agroecologia e tudo. Eu não focaria em vereadores especificamente, mas também é bom saber. Agora, mas fica muito assim, essa coisa de alto paraíso, né? Não, qual é o genérico da nossa rede, né? Como que a gente usa mais trabalhar nesse genérico? Eu estou em Cavalcante, eu não estou em Alto Paraíso. O que interessa Alto Paraíso, interessa Alto Paraíso, claro. Mas eu gosto de coisas também que cheguem aqui também, de alguma forma igualitariamente. E essa equidade entre os municípios a gente precisa trabalhar. A questão do SIM, por exemplo, não dá para ser genérico. Ela é muito pessoal de cada local, de necessidade, de capacidade, de estrutura, tem que ter veterinário, isso, aquilo outro, né? Terezinha está bem a par aí, ela pode falar mais, sim. Eu não, né, boio nessa área, né, e nem sei como é que está o movimento aqui, mas eu vi que ela acompanhou, né? E o Oreste lá da Cisbango também é oportuno, né? Ele vai ficar mais 2 anos, viu, Terezinha? O Oreste fica mais 2 anos, eu acho que a presidência continua a mesma e ele é o superintendente, ele está se recuperando lá desse negócio de Covid que ele teve, mas está animado para isso. Assim. Então, acho que é retomar o SIM, para mim, né, reforçar a PNAE e PAA, eu acho bom, né, a ação da cooperativa, mas priorizar efetivamente. E aí também é isso, né, tem políticas que são distintas, né, uma leizinha com, né, a gente está, né, para desenvolver uma lei aqui em Cavalcante também. E aqui a agenda política é uma. Para desenvolver uma lei em Alto Paraíso, a agenda política é outra, já é política, inclusive. Então, a gente não, eu acho que tem certas coisas que não deve ser um remédio genérico, deve ser uma coisa que mais específica também, né? É a nossa riqueza cultural, né? E a variação de município a município em função de matriz ecológica, matriz social, né? Aqui em Cavalcante tem né, Cavalcante, Teresina e Monte Alegre tem uma matriz étnica, social muito fortíssima, né? Muito bem, muito definida, né? E tudo. Então, assim, são coisas distintas. Que tipo de política pública interessa para esse tipo de local, desse território aqui, mais especificamente? Então, acho que a gente tem que pensar um pouco mais localmente também e ver como atingir. Tem algumas políticas públicas que são genéricas, dá para todo município. Tem outras que vão ter que ser específicas. Uma lei municipal de agroecologia, seguir um básico, eu acho show, e ter um específico de cada cantinho ali com seu... Porque é para ser discutido, inclusive, com a população. Aqui, pelo menos em Cavalcante, tudo é para ser discutido. Então é isso, fica aí como contribuição, né? Tem mais 200 coisas falando. Mas vamos aí para animar. Gratidão. Posso falar? Bom, a gente está iniciando esse trabalho, né? É uma experiência que vai nos enriquecer, mas, obviamente, a gente vai buscar resultados. E dentro desse escopo macro aqui, que pode ser revisado, pode ser ampliado, eu acho que em algum momento a gente vai ter que eleger, não sei se seriam prioridades, mas o que está ao nosso alcance que a gente já pode começar a fazer para colher resultados que vão ser importantes para ações futuras. Como toró de palpite, por exemplo. Bom, a gente tem que ter, eu acho que uma definição de área de atuação. Eu acho que isso não é problema. A gente vê quais são os municípios que estão na área da rede. Isso pode ser revisado sempre, mas qual é a nossa o nosso georreferenciamento da onde a gente quer atuar. Isso visto, eu acho que seria interessante a gente ter, na área federal existe o DIAP, que faz esse diagnóstico de quem são os deputados, quais são suas linhas, para que se possa pensar em articulação com o Poder Legislativo, sabendo quem é quem, como atuar, que horas atuar, com quem que a gente pode contar para determinadas políticas públicas e para outras políticas públicas. Então, assim, eu imagino que a gente, em algum momento, tem que pensar o que a gente tem condições de fazer com a estrutura que a gente tem hoje e que isso, que obviamente sejam coisas importantes para passos futuros, mas para passos presentes também. Por isso que eu chutei essa ideia aqui de um diagnóstico de quem são os vereadores dos municípios onde a gente atua.
para a gente saber com quem que a gente conta para encaminhar determinados assuntos e para depois abordar outros que pode ser que a gente sabe que tem uma outra posição política ideológicas, mas que vão ser importantes também nesse sentido. E concordo com o Carlos também nesse sentido que políticas públicas que já existam, né, a gente pensar como aplicá-las. Obviamente essa questão da especificidade, eu acho que a rede Pouso Alto não é só Alto Paraíso, a rede Pouso Alto é toda essa região, então a gente tem que, tudo que a gente fizer tem que ser meio que horizontal, pensando em todos os municípios onde a gente está se inserindo, né, e respeitando as especificidades, mas eu acredito que a gente pensar assim no primeiro momento, no diagnóstico dos nossos municípios, do ponto de vista dos legisladores, prefeitos e vereadores, e pensar que políticas públicas, oportunidades de políticas públicas que já existem, que a gente tem que tentar buscar para apoiar as iniciativas que são demandadas em cada um desses municípios. Então, são ideias assim para a gente pensar no nosso trabalho e resultados. Obrigado. Bom, adicionando também sobre interações que eu já tive a oportunidade de experienciar aqui, eu tive um contato com a Chama, a secretária do Meio Ambiente e Agricultura aqui de Alto Paraíso, e naquela ocasião ela me demonstrou um interesse em fazer uma ação no assentamento da Isusa, uma ação de agricultura sustentável, demonstrou interesse em agrofloresta. Então, nós temos um contato para conversar a partir da próxima semana sobre o que seria essa ação. Tá? Então, só estou trazendo inicialmente para a gente ventilar isso e bolar como podemos interagir. Mas o que eu penso é que, bom, eu mandei para ela algumas informações, o mapeamento de processos da Florestinha, como uma análise, né, do que a gente já conseguiu desenvolver em processos aqui. Mandei para ela um mapa de projeto, um plano de projeto para iniciar um sistema agroflorestal, que é o que a gente executou na Florestinha e validou. E também apresentei superficialmente o contexto aqui do nosso círculo de políticas públicas e enviei esse slide para ela. Tá? E estou aguardando a próxima semana para a gente interagir. Né? Essa já está muito acelerada, né? Mas essa interação foi demandada por ela. Tá? Ela chegando na cidade, nesse movimento aí do ICMS ecológico, ela teve uma interação com uma engenheira civil que estava fazendo voluntariado aqui na Florestinha e acabou vindo aqui. Né? E ela manifestou também interesse em ações similares no Moinho e também, eu acho que no Silvio Rodrigues ou em algum outro lugar, mas, enfim, acho que a gente pode pensar nisso. Se o município entra com alguma infraestrutura, a gente pode aplicar alguma mentoria, né, um trabalho junto à comunidade. Tá? Terezinha, você ia falar? Ô, pessoal, então, queria só comentar uma coisinha, deixa eu abaixar a mãozinha aqui, comentar uma coisinha aqui. Eu acho que o Carlos trouxe essa questão da diversidade territorial, né, dos municípios, o Oscar, essa questão da importância da gente ver as oportunidades, né, políticas que já estão acontecendo, como é que a gente pode dinamizar nos municípios, né, e também conhecer o perfil dos políticos da região. Eu queria só complementar trazendo uma questão que foi levantado, né? O Dax falou sobre o SIM. Eu queria, como sugestão também, que tem muitas das coisas aqui que a gente vai precisar trazer para o diálogo, né? Trazer um entendimento maior para o diálogo. Eu queria propor ao grupo que a gente trouxesse a colega Ana Maria para ela explicar os procedimentos de implantação do SIM, no caso, um procedimento mais dialógico com os agricultores, né?
que está acontecendo em algumas cooperativas, né, para ela trazer essa experiência que a especialista maior é ela. E dizer que nessas atividades que nós colocamos, né, a gente pode dar uma olhada, dar uma melhoradinha no texto, eu tenho a impressão que a gente tem liberdade para isso, mas incorporar também algumas questões do ICMS ecológico, especialmente da política, né, relacionada ao ICMS ecológico, nesses municípios que têm uma área muito grande de preservação ambiental, mas nessa questão do ajuste de atividades, enfim, fazer uma aproximação, e eu acho que isso tem que ser conversado nesse grupo, como é que a gente se aproxima da Articulação Nacional de Agroecologia, da ANA, como é que a ANA poderia estar dando uma olhada nas responsabilidades aqui, territoriais, e fazer um ajuste com a pauta que está colocada para esse movimento nacional aí, das articulações nacionais da agroecologia no Brasil. Então, assim, de forma geral, era isso que eu queria complementar. O Dax. Opa. Fala, Marquinhos. Eu vou fazer uma observação no que você e a Terezinha acabou de falar. Acho que em relação à Ana, é uma questão primeiramente de comunicação. Então, acho que o ciclo de comunicação tem que ver uma estratégia de articulação, de interação com eles, a princípio, né? Fazer a comunicação primeiro, né? E aí a gente começa, que nem nós fizemos com a União Planetária, com todas as organizações últimas, né, que chegaram na rede, né? E aí um estudo de caso, né, o seu contato com a secretária municipal de agricultura sustentável e meio ambiente, a pasta dela, né? Só para a gente fazer esse estudo, qual que é digamos, a caneta ou a gerência dela para implementar políticas públicas e investimento, né? Na pasta dela, a gente tem o Fundema, que é o Fundo Municipal de Meio Ambiente, né? Então, é uma questão que nós podemos articular política ou projetos, né? Através do Fundema, se ela tiver alçada do prefeito para isso, se tiver interesse e vontade política, né? Em relação à agricultura, é a questão do SIM, né? Que já foi colocado, que tem que ter um envolvimento aí da pasta de agricultura, né? Nessa discussão, nesse planejamento de implementação, talvez, do sim ou não, né? Então, assim, a gente fazer esse estudo de caso para sempre estar vendo quando for conversar com o gestor público, o secretário e tal, a gente já é meio pautado antes, acho que a visita foi meio surpresa para você, né? Mas já está mais preparado, entendeu? Vou falar com o secretário e tal, está preparado e ver realmente a vontade dele, o limite dele, enfim. Ou tem secretário que está ali só para fazer realmente o operacional, o administrativo ali que tem que fazer, né? Então, só para a gente fazer essa observação, entendeu? Em relação ao executivo, né? Tá bom? Opa, mais pontos importantes, amigos? A Claudinha me avisou que tem uma chamada pública aberta nesse momento para o PAA aqui em Alto Paraíso. Ela me mandou, inclusive, o flyer. Então, acho que seria... Ela demandou que a gente disseminasse. Ela já foi autorizada pela prefeitura a divulgar. Tá? Terezinha? Você está sem microfone. Microfone. Uma questão aqui que eu nem sei se é desse ciclo, mas é só a questão, assim, é uma reflexão. A gente tem várias instituições que faz parte da rede Pouso Alto, né? Como é que nós vamos estimular essas pessoas, né? E aqui eu trago também uma preocupação, como é que nós vamos estimular dentro da rede um interesse maior de outras instituições para estar participando. Mas eu queria trazer uma preocupação aqui para esse círculo de políticas públicas,
é a questão dos jovens se sentirem cidadãos, né? Então, é trazer essa preocupação com a formação mais precoce, né? Dos jovens com relação à questão de cidadania. Quem sou eu, onde estou, quais os poderes que existem, o que é uma política, o que é uma meta, o que é um PELOA. Então, assim, esse linguajar que acaba sendo apropriado por poucos, né? Chega numa situação que ninguém entende esse linguajar de políticas públicas, né? E fica muito elitista o linguajar relacionado à operacionalização, ao orçamento. Então, como que a gente poderia, na Chapada, formar cidadãos, seres políticos, né? Como é que... Queria só trazer esse me veio. Oscar. Em cima disso que a Terezinha colocou, me chama a atenção dessa articulação nossa com os outros círculos, porque vão ter ações que têm a ver com a, né, com a parte de atuação de outros círculos, que eu acho que é super importante também. E na medida que a gente tenha as reuniões dos outros círculos, a reunião do Círculo Central, a gente vai poder estar propondo, sugerindo e participando de ações articuladas do Círculo Central com os outros círculos. Então, eu acho bastante interessante isso, nessa parte de conscientização, de cidadania, né? Então, eu acho que é bem importante também de ter em mente essa questão da articulação com os demais círculos. Os círculos vão atuar simultaneamente nessas frentes. É como se as equipes fossem compostas por as equipes de cada, né, grande demanda, fossem montadas por participantes de diferentes círculos, né? Porque vai haver ações de políticas públicas que vão poder ser apoiadas com lives, por exemplo. Nós poderíamos promover uma live mensal, por exemplo, para abordar temas específicos de políticas públicas que estão sendo abordadas aqui na Chapada, né? Então, nós podemos montar capacitações, enfim. Então, tem uma atuação, sim, que é entre os círculos, claro. Renata? Bom, se preparem aí para o cortador de grama. Não veio agora. Não? O que aconteceu aí? Uai, sei lá, eu saí do jardim, mas Desligou o cortador, desligou. Caramba! Bom, ele está aqui ainda fazendo barulho. Olha, gente, eu estava aqui, assim, com tudo que cada um foi falando, eu fui tentando fazer uma síntese a partir também dessas responsabilidades que estão listadas aqui. Eu estou aqui avançando numa proposta, né, assim, de uma visão. Só estou apresentando a minha visão. Eu estou vendo um círculo importante. Eu vi círculos aqui agora, dentro de tudo que vocês falaram. Pode ser um resumo vago, vocês vão dizer aí. E entre as responsabilidades. Então, eu estou percebendo a importância de um círculo do estudo legal, um relacional, que tem a ver com essa intersecção, né? Assim, essa comunicação com vereadores, prefeituras, conselhos, reserva da biosfera, produtores extrativistas, os comitês de bacias, e um círculo propositivo. Nesse círculo, a Terezinha já apresentou duas proposições aqui dentro desse propositivo: o trabalho de cidadania com os jovens, o ICMS ecológico, né? O Marcos trouxe a importância das políticas públicas e dos projetos propositivos. A gente tem que estudar o que já tem, por isso que o círculo do estudo legal ele aparece aqui, foi o primeiro que eu consegui ver. Não sei se eu estou contando só a minha experiência de leitura, tá, gente? Não é... Aparece o círculo da comunicação, que está aqui nessa importância da interlocução com todos os outros círculos para a gente poder fazer a engrenagem acontecer. Terezinha também trouxe o círculo da educação, que é essa conversa que o Oscar também levanta, né? A conversa entre os círculos, e aí talvez ele entre também no círculo relacional, eu não sei. É isso, gente. Eu consegui, assim, foi isso que eu percebi, sem dar a minha percepção no processo
como bióloga, como botânica, eu estou olhando aqui a partir da fala de vocês e do que está escrito. Beleza? Obrigada, Iris. Bom, mais comentários, amigos? Oi. Bom, eu vou falar um pouquinho aqui, Dax. O Oscar citou o DIAP, eu acho que está bem citado, mas nós não temos, assim, o DIAP ele cobre o Congresso Nacional, se não me engano, não é isso? A gente precisa levantar um pouco o raio-x político da Chapada dos Veadeiros pós-eleições. Então, nós temos aí uma gama de prefeituras, são 8 municípios, não é? Contando a Chapada exclusivamente, mas se nós formos contar os arredores, porque a Tatiana vem lá de Flores, que é um município importante. No Fórum dos Povos, a gente ampliou para os arredores da Chapada, que é uma decisão política, porque tem muitos municípios que estão são nossos vizinhos e que estão meio isolados, realmente, meio ilhados, como é o caso de Flores, né, que é um município importante. Nós trouxemos Uruaçu, né, do lado aqui, né, de Colinas. Então, porque eles demandaram, eles falaram, nós queremos participar. Aí o fórum decidiu, então, né, acolhê-los. Então, eu acho que nós temos aí uma demanda que é a questão das novas gestões, tanto executivos como os legislativos. Então, nós precisamos fazer um raio-x um pouco disso, e como é que a gente vai fazer isso? A gente talvez tenha até que possa conversar com o DIAP, que tem uma longa experiência, para ver como é que a gente pode fazer. Né, Oscar? O DIAP pode nos dar algumas pistas. Daí que essa ideia da parceria é muito importante, porque, justamente, em cada questão, buscar os nossos aliados, os nossos parceiros. Né? E eu queria também anotar que o Carlos colocou algumas questões importantes, porque que é a questão local, né? A rede ela tem um caráter de rede, de fato, e não de uma nova organização centralizada. Então, é importante que a gente não perca esse caráter de rede e se fortaleça, porque nós já temos um bom número de organizações, mas nós podemos ter 3 vezes mais ou 4. Quer dizer, esse universo pode ampliar bastante, dependendo dos nossos passos. Né? Eu acho que é importante a gente ter uma estrutura aberta, mas, como o Marquinhos falou, que nós podemos, passo a passo. Primeiro, temos que nos organizarmos um pouco como uma articulação, como uma política, como uma proposta, para poder ir agregando novas organizações e parceiros e instituições. Eu vejo que nós vamos precisar realmente de um grande leque de apoio. Né? E outra coisa que eu vejo também é essa importância das articulações entre os ciclos, no ciclo geral. Essa dinâmica ela é muito importante. Então, é importante que a gente, a partir dessas reuniões dos ciclos que estão sendo iniciadas, haja uma reunião do ciclo geral para acolher e ouvir o que está acontecendo nos diversos círculos e nós caminharmos um pouco para uma articulação das demandas que estão surgindo, porque certamente vamos ter questões que são comuns a vários círculos, né? É natural que isso vá acontecer. Então, esse vai e vem dos círculos particulares, temáticos, com o círculo geral,
é muito importante esse vai e vem, né? Esse movimento é muito importante. E essa dinâmica, eu acho que vai nos ajudar muito também. E o Carlos falou muito bem, cada município tem um perfil, uma característica diferente. Nós temos que estar muito atentos e ouvir cada comunidade, cada localidade, né? É importante isso. Então, eu queria pontuar algumas questões aqui que eu acho que são interessantes e achei também interessantes as colocações da Terezinha também na questão da juventude, né? Fundamental. Eu acho que os jovens, eu acho que vocês também acreditam que os jovens e as mulheres têm um papel protagonista muito importante nesse momento no nosso país e no mundo também. Não é? Eu acho que todos nós temos consciência disso. É importante, então, a gente estar atento a políticas para os jovens e também para o empoderamento das mulheres. Isso é fundamental. E eu estava ontem ouvindo a Roda Viva, né, na TV Cultura. Muito importante aquela entrevista, né, de um jovem líder de comunidade favelada. Eu até recomendo que vocês assistam esse vídeo da TV Cultura, que é muito interessante. Então, nós estamos num processo em que os jovens são chamados e devem ser chamados para cumprir um papel importante nesse momento. Então, é isso mais ou menos, gente. Obrigado. Carlos. Oi, então, só para complementar aí deixa eu baixar a mão, né? Só complementando, né? Eu achei bem interessante quando a Renata coloca as questões, que ela está aí bem impregnada de um pouquinho de sociocracia, né? Eu achei bem interessante, né? A leitura dela, né, sobre o que está acontecendo. Isso é muito bom para esse círculo, inclusive, né? Então, é avançar e, né, os arranjos que apareçam, né, aí também, né? O restante efetivamente né, que me interessa realmente é caminhar um pouco por onde o Oscar está falando aí de efetividade, sabe? E tem condições, por exemplo, de efetividade. E é uma coisa que eu queria te perguntar também, Dax, essa política pública de PA é um PA municipal, aí de alto, para alto, ou é um PA, isso está vindo pelo PA nacional ou pelo PA estadual? Né? Então, isso também sempre é bom ver, né? Qual o atingimento da política para a gente poder ir atrás, né, também. Vou abrir aqui agora, inclusive, para ver a imagem que a Claudinha me mandou. Outra questão Pode também falando. que tem uma interligação muito forte no momento, por conta da pandemia e tudo mais, inclusive aí abre espaço para conversar com o Marconei, com você mesmo, de Florestinha, e do resto do mundo aí, porque é um mercado que precisa de alimento, e alimento de qualidade. Né? Não é um mercado emergencial, que seja, né? Uma coisa emergencial, mas é uma questão necessária e que abre espaço aí para comercialização também. E tem políticas públicas emergenciais acontecendo. Talvez fosse bom mapear isso, né? Porque produtor precisa de mercado, realmente. Mas é isso, né? Eu acho e acho muito importante realmente ter um olhar para PA e PNAE, né? PA porque é primeiro mercado de logística baratésima, né? Baratésima não, a mais barata logística é PNAE, que sai da casa da pessoa e vai para a escola do filho dela. Ela tem duas rendas, ela come uma vez e ela ganha dinheiro também. O filho vai lá e come. São duas rendas, né? Uma renda acessória, digamos. Então, PNAE é muito estratégico e está correndo. Não, mas ele Presta. Um grande movimento que a gente podia puxar, que a rede pode puxar, é a manutenção dessa política pública PNAE, que está correndo um risco seríssimo.
E isso é uma coisa que a gente ainda não trabalhou esse mercado para o produtor que está lá, que leva no carrinho de mão. Olha a logística. O PAA entrega na sede do município, já tem uma logísticazinha, mas é também local, é coisa mais barata a logística. Então, e isso tudo juntando é a animação para o produtor. Olha só o produtor poder ter 8.000 de PNAE por ano. É interessante 8.000 de PNAE por ano. Aí ele pega mais uns 5 lá de PAA e pega mais o resto dele, e isso tudo vai ajudando, né? Então, eu acho muito importante, quando eu falo dessas questões, de olhar as políticas que existem no momento e que estão efetivas, mas também ver a questão estratégica, quando eu falo de políticas estruturantes, né? E aí, para mim, PAA e PNAE são altamente estruturantes. Né? O PNAE chega a pagar 30%, se a gente se organizar, paga 30% se for orgânico. Olha que show, né? Então já é uma política que contempla a agroecologia, mas a gente não está usando bem ela, não está botando o produto orgânico. E também precisamos do SIM para agilizar. Então é uma interligação de política, como você falou também, sabe? É um rol de coisas às vezes que estão juntas. E é mesmo, é uma assistência técnica, são 7, 8 políticas ou mais que permanentemente precisam estar ajudando essa estruturação, que elas são específicas, mas elas se juntando, né, dá uma coisa legal. Mas é isso. Gratidão. Eu vou abrir aqui, vou compartilhar com vocês a tela, só para a gente olhar a chamada pública. Estado de Goiás, Prefeitura Municipal. Eu vi ela também, a Claudinha me mandou, eu já mandei para vereador lá em Itacajá, no Tocantins. Legal. Olha o item 15 aí, da lista. É verão. Olha o item 15. Gergelim produzido no território da Chapada dos... Não, item 15 não, é 14. Olha aí o 14. 14, frutas do cerrado in natura em suas safras, colhidas no território da Chapada dos Veadeiros. Legal. Vamos aumentar, caju, jatobá, baru, mangaba, cagai, taraticum e outras locais. Muito bom, muito bom. Agora, parece que é uma iniciativa da Prefeitura de Alto Paraíso e ela estaria limitada ao município de Alto Paraíso? Pois é, eu estou tendo essa impressão. Mas é o meu primeiro contato com o documento, eu não vi antes da reunião. Isso daí é PENAI, né? É uma articulação, é os 30% que ele tem que comprar da agricultura familiar. É por prefeitura que o município tem que comprar. Isso pode ser fomentado nos demais municípios, né? Pode, com certeza. Deve. Então, aí é papel do círculo de política, a gente se pergunta, né? Papel do nosso círculo de política, publicizar o documento aos demais municípios para que os secretários, pessoas possam estar. E aonde que estão as outras cooperativas que fomentam a agricultura de base ecológica na Chapada dos Veadeiros? Outras entidades cooperativas que atuam estimulando os agricultores à entrega do PA-PENAI. Terezinha, acho que tem uma observação aí. É uma resolução do FNDE, né? Então, federal, e a Secretaria Municipal de Alto Paraíso está executando o que lhe cabe. Então, não é um documento para outra prefeitura. Cada prefeitura tem que fazer sua lição de casa, entende? Em cima da resolução do FNDE para o PNAE. Entende? Mas é um edital que serve como modelo. É Alto Paraíso. Isso, esse edital ele serve como modelo. Não, aí sim. E tem prefeitura no Brasil que nem sabe fazer isso, nem sabe fazer um edital para comprar dos produtores. Em tese, o FNDE deve ter divulgado isso, em tese, para todas as prefeituras, que é um programa nacional a ser implementado pelas prefeituras. Mas cabe a gente cutucar, saber se eles receberam, se está todo mundo a par disso, para fomentar com que isso aconteça nas demais prefeituras também. Carlos. Então, eu acho que é isso mesmo, cara. Mas, então, em tese, né, eles devem ter recebido. Em tese, a gente deve encaminhar para todas as prefeituras genericamente. E, em prática,
a gente já deve ver onde que é possível encaminhar diretamente com alguma pessoa que vai também, né, não resguardado esses caminhos institucionais. Tipo uma Tati. Alguém que vai lá e que vai arrancar o projeto, vai encaminhar, vai ajudar o vereador, vai não sei o quê, não sei o quê. É um movimento. Não dá para largar na prefeitura que vai ficar largado. Então, não estou dizendo que a gente tenha que ter nos 8 municípios, 8 pessoas, ou 10, ou 12, 3 municípios, ou isso, aquilo, sei lá. Não é nada, mas é assim, é viável aonde tem. Isso digamos, né, é a viabilidade maior. Aonde não tem, precisa ter. Ou não, pode ser que o outro método que a gente faça mais genérico, né, que é mais institucional, que eu acho que é o que o Lourenço tem feito muito também aí, né, esse, né, que é o contato geral. E aí a gente entra com o específico. Eu acho show, né? Qualquer jeito de atingir essas prefeituras, mandar vídeos para eles, mandar coisas de agroecologia, tudo é bom. A gente tem que ter um movimento de abastecer essas prefeituras, independente se eles vão olhar ou não. Agora é isso. A prefeitura, né, é abastecida, chega muita coisa o tempo todo. Então, se não tiver alguém que vai ali, né, faz uma visitinha, dá uma conversadinha com o prefeito, não dá o start. E se não tiver alguém para manter depois, então são 2 momentos. A prefeitura funciona isso. Tem ali, vai lá e fala com o prefeito, estamos fazendo isso. E aí alguém fica acompanhando e desenvolvendo o processo. Aí eu acredito em efetividade. O resto eu acho que também é bom, está divulgando e dizendo da importância. Se alguém topar, né? Mas é isso. Ô, Dax, que nem aqui em Cavalcante. Secretaria Municipal de Educação, secretária ou secretário de Educação do município. Eu falei com o Edmar aqui sobre PNAE, então ela está nessa pegada de, né, implementar, né, a política, tem uma questão aí de produtores com DAP, a Cooperfrutos também já vem atuando aqui na região, a gente tem que conversar com o Sinomar, como é esse trabalho dele, capilar, né, com os produtores, tudo está integrado. Mas o gestor que aplica a Secretaria Municipal de Educação, ou secretário ou secretária, tá? A educação, PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar. Eu também tenho uma ideia, proposição adicional para trazer para o grupo sobre o mercado comum. Nós fizemos Vou abordar logo esse, né? Aí já passa para o próximo. Tá, pode pegar aí, filha. Nós fizemos um investimento no mercado comum recentemente, eu enquanto florestinha, e enquanto... Hã? E muito interessado também na parte de pesquisa em torno de como, né, aplicar a tecnologia dentro desse nosso contexto. Qual foi o investimento que nós fizemos já? Eu fiz uma aquisição de vários recursos adicionais para o site do Mercado Comum e instalei isso tudo num endereço chamado novo.mercadocomum.app. Então, o site do Mercado Comum é mercadocomum.app e esse que eu estou criando é o mesmo, só que mercadocomum.app é novo.mercadocomum.app, que é só um ambiente de testes. Mas essa versão que está instalada aí, que a gente pode começar a eventualmente, eu acho que poderia, inclusive, formar um grupo de trabalho para essa pesquisa, ele é capaz de receber pagamentos, definir comissões para as pessoas que operaram, uma comissão, por exemplo, para o site, né? Ou seja, ele permite que quem vendeu efetue saques, né? Então, através de uma tecnologia de um serviço chamado Stripe, então conecta os cartões de todo mundo, as contas de todo mundo, e aí você vai vendendo pelo sistema. Quando um volume de pedidos seus chegaram ao status de concluído, você automaticamente passa a ter o direito de sacar o dinheiro que é a sua parte. Tá? Como que eu vejo que a gente poderia evoluir?
Bom, nos testes iniciais que nós fizemos, nós percebemos, até porque a gente fez tudo no grátis, né? Então, o site não permitia que que o próprio produtor, o vendedor ou cooperativa gerenciasse a sua lista de produtos, né? Então, demandava muito o meu trabalho voluntário e o trabalho de outros voluntários para manter a base de dados atualizada. Então, a nova versão já está sendo capaz de, por exemplo, se a gente cadastrasse, imagina um cenário de uma cooperativa de cooperativas, né? A gente cria uma cooperativa para o mercado comum, que vai ser instrumental para gerenciar os aspectos de recebimento de pedidos, coisas desse tipo. O site permite, inclusive, que nós tenhamos um preço para varejo e outro para atacado. E aí você pode definir, por exemplo, que mercadistas locais possam ser considerados atacadistas, e aí eles podem, por exemplo, colocar pedidos para os mesmos produtos, só que um pouco mais barato, porque eles compram em volume. Então, nós poderíamos definir essas regras todas, né, e implementar. Do ponto de vista dos contornos jurídicos disso, eu penso que nós precisamos montar uma cooperativa, né? Então, eu lanço o convite aqui para vocês pensarem nisso inicialmente, né? E, eventualmente, partirmos juntos para fundarmos uma cooperativa, né? Pensei também em outras cooperativas serem, por exemplo, a Cooperfrutos ser essa cooperativa. Eu não sei até que ponto todos os agricultores adeririam a isso, então eu pensei o seguinte: a gente poderia criar uma cooperativa que preste o serviço para todas elas, né? Onde ela poderia, por exemplo, prestar um serviço tanto para Cooperfrutos, quanto para a Apicalpa, quanto para outras, quanto para, eventualmente, no futuro, uma cooperativa como aquela que estava na reunião com a Terezinha, lá da Bahia, onde tinha uma cooperativa que tinha interesse nisso, né? Então, mas sim, por exemplo, se a gente montar essa estrutura, transformar o mercado comum em uma cooperativa, ele vai poder emitir nota fiscal, ele vai poder ter conta bancária, ele vai poder ser usado para essas transações financeiras, e aí ele permite que a gente preste o serviço para múltiplas cooperativas, sendo que cada cooperativa vai poder administrar o seu portfólio de produtos, né? Então, por exemplo, o Marconei tem um grupo de produtores que ele presta serviço para esses produtores, ele vai poder, por exemplo, ser um vendor, né, para os produtos dos portfólios desses produtores. A Cooperfrutos pode ser outro vendedor. A Florestinha pode ser um vendedor também dentro dessa plataforma, né? Nós vendemos os produtos nossos e do Marcílio e da Shiva e de outros produtores, né? Então, eu acho que dessa maneira a gente cria uma organização que é instrumental para conectar as outras, né? Abrir o meio de campo para outros interagirem. Tá? Como é que isso chega em vocês, gente? Marcos, aliás, o Carlos que tinha pedido a palavra, né? Que eu li Marcos depois. Primeiro, eu gostaria muito de saber como é que nós estamos nos relacionando com o mercado comum e política pública. Isso! Né? Isso é um primeiro ponto a ser conversado sobre. Outra Sim. questão é o seguinte, é para atingir que tipo de público? Porque a gente tem uma cooperativa com 200 produtores articulados e efetivamente funcionando. Eu tenho inclusive, DAP de todo mundo. E essa cooperativa é a nossa cooperativa de produtores. Eu acho que ter um instrumento de execução financeira de processos, eu acho importante, mas não sei. A gente tem uma rede para estar organizando isso tudo. Então, assim, eu gostaria de avançar. O que mercado comum é para a rede, o que a rede é para ele, e o que ele é política pública. Porque a gente está falando de política pública para Pouso Alto Agroecologia. Você está propondo a criação de uma cooperativa que possa operar financeiramente e estruturalmente. Se isso é interessante para a gente, precisamos discutir isso. Se a Cooperfrutos, por exemplo, precisa dessa assessoria, alguma coisa, precisamos discutir. E isso pode vir a ser criado uma política pública, não sei.
mas precisa esclarecer muito. Outra questão, assim, é a efetividade também, né? No momento, né, eu não vejo realmente um produtor, às vezes, que hoje está conectado num celular, né? Então, acho que essa aproximação precisa existir, né, entre o celular e uma plataforma, porque, né, e eu vejo muito, né, o grande barato é ter um portfólio de todo mundo, de 300, de 200 portfólios. Recurso de política pública pode apoiar esse tipo de ação. Mas são não do mercado comum, né, Dax? Tem que ser os 200 portfólios ou 300 que estão na rede. Eu penso muito isso, sabe? A gente tem que tomar cuidado. O que é rede, o que são as coisas particulares da gente. Eu tenho uma anulação de 30 anos, cara. Eu tenho a Cerrado há 30 anos. Eu nem falo nela. Agora que terminou a história que eu estou falando de Cerrado. Então, acho que a gente tem que avançar nisso também, porque isso é a nossa relação dentro de rede, de coisas assim. O que nós somos e tudo, né? Eu não sei. E acho que tudo Renato. aqui, a gente está aqui para discutir também como é que transforma o que rola aqui de conversas e tudo em políticas públicas efetivas e que efetivamente tragam benefício lá para a agricultura familiar, em primeiro, etc. É lá primeiro. O olhar tem que ser lá primeiro. Então, tem que avançar na diagnose lá primeiro, né, de cada produtor. Talvez seja um programa de diagnóstico dos produtores, ou seja um programa da Pinater, por exemplo, um programa de assistência técnica, né? A TES, Assistência Técnica Social e Ambiental. Não é uma TES localizada no meio rural, é uma TES que tem filosoficamente na equipe sociólogos e tudo, e ambientalistas, né? Ecólogos e tudo mais. Enfim, são para organizar e para... Eu não vejo... Não é que eu estou dizendo que não deve isso ou aquilo, não. Eu só acho que tem certas coisas que a gente precisava avançar antes, estruturalmente. A gente não tem um produtor capitalizado, com capacidade, né, de se capitalizar. Então, a gente precisa ver isso. Isso é política de crédito. Então, qual é a política que precisa para dar a virada com esse produtor? É essa que a gente tem que carregar. Sim, é uma. Já sabemos, né? Volto a falar, PNAE. A gente tem coisa para trabalhar. Como que a gente vai trabalhar esse mundo todo também, que a gente tem disponível aí de possibilidades? Também temos que ter freios nossos e entender as nossas capacidades. A gente tem um grupo com muita gente. Agora, hoje aqui, nem todos se puderam se dispor. Eu queria falar até uma coisa, não sei, Lourenço e Oscar, que sabe? Essa questão aí de app, né? Marcos estava falando também. Isso não foi o Rídio, não, que andou criando esse negócio de pontuar deputado e coisa? Não tinha um negócio desse que ele criou, porque é uma organização que estava aí, só não está hoje porque não deve ter tido algum problema. Inclusive, o Vinícius vai entrar, que é da União Planetária. Talvez possa ajudar bastante. Agora, eu não lembro, o nome não é DIAP, não, é outro nome. DIAP é o quê? Está lá no chat. É o Departamento Intersindical, o Lourenço colocou ali no chat. É sindical. Não, tá. É um Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Eles têm esse mapa de quem é quem no Congresso Nacional. A Mais Cerrado é boa nisso também, em Congresso. É boa. O Bruno e tudo dá para ativar também um pouco, Lourenço. Eu acho esse movimento Mais Cerrado, eles gostam muito também disso, e principalmente em Congresso. Né? Acho que é legal ter uma base lá também com eles. Né? O Bruno adora isso. Né? Mas é isso, moçada. Vamos em frente. Mas fala aí, Dax. Falei um bocado de coisa aí dessa história. Vamos falar mais, gente. Renata. Eu estou só jogando aí uma chuva de ideias. Ô, Carlos, eu queria uma camisa rosa dessa aí. Tá linda, hein? Renata, você levantou a mão. Oi, gente. E Terezinha depois. Eu acho que a conversa está bem interessante, muito legal as colocações do Carlos e a do Dax também. Eu vou precisar sair,
né? Assim, eu me organizei para uma reunião de 5 às 19, né? 17 às 19, começou mais tarde. E eu tenho uma reunião começando agora, eu tive um dia de campo, eu estou vendo vocês comendo aí, eu tô com fome, porque eu cheguei direto do campo e entrei na reunião, estou com fome, preciso comer para entrar na outra. Eu agradeço a oportunidade, estou aqui para somar com vocês o que eu puder, o que, né, puder dar palpite. Estou bem palpiteira, assim, achando bom isso, aprender essa ferramenta. Oscar, se você precisar de alguma coisa para... Você é o secretário, né? Dessa reunião, eu sei que está gravado, mas estou aí para as próximas, eu estarei presente, farei o possível para estar acompanhando, tá bom? Obrigada aí. Tchau, Terezinha. Tchau, Lourenço, Marcos, Carlos. Tchau, Renata. Tchau, Renata. Beijo, Rê, tudo de bom. Valeu, gratidão, sucesso. Sem microfone. Terezinha está com a mão levantada. Então, pessoal, vou pedir desculpas também, eu vou entrar numa reunião daqui a pouco, mas assim, eu não queria deixar passar, né? Eu vi o Dax, uma aproximação sua, uma conversa, uma gestão dessa ideia, eu achei muito interessante, sabe? Ser uma federação, de repente, das cooperativas aí da Chapada, mas tem uma caminhada aí que é preciso se aproximar do Sinomar para entender a caminhada e as demandas, especialmente para você colocar essa plataforma também a serviço dos processos que já vem acontecendo. Mas eu queria pegar umas coisas assim que eu achei interessante, né? A gente citou algumas políticas que estão funcionando, a gente citou até o do PENAI aí, né? Todo mundo feliz. A gente traçou uma estratégia, a gente falou que era importante publicizar esse edital como exemplo para as outras prefeituras. Tem uma outra estratégia que eu acho que tem muito a ver com o nosso grupo, que é a questão do acesso. Pensando em desigualdade social, o que esse grupo de política tem com relação ao acesso? Se a gente olhar esse edital, tem a parte dos documentos que os agricultores têm que ter para eles poderem vender, entregar o produto. Então, não seria interessante a gente também abrir nesse grupo uma questão do acesso, ver o que está faltando para os agricultores terem isso? Tem muito agricultor que não tem esse documento. É preciso fazer um curso, é preciso fazer o quê? Para garantir que os agricultores têm esses documentos aí que estão nesse edital, para garantir o acesso. Então, acesso à política pública é tema muito forte aqui desse grupo. As estratégias de garantir o acesso dos agricultores. Gratidão, Terezinha. Só antes da Terezinha sair, já que está saindo também, eu acho que também podemos caminhar para o encerramento, né, e definição dos nossos encaminhamentos. O mercado comum, especificamente, eu não projetei ele para ser meu, tá? Ele é um bem comum. Se nós vamos projetar ele como uma cooperativa ou não, tá? Ele saiu paralelo a Pouso Alto, principalmente por uma questão dele ter um potencial mais global do que a Pouso Alto, né? Então, ele ficar com a marca de Pouso Alto, ele poderia deixar de parecer instrumental para Pouso Baixo ou para Pouso Médio, para outros lugares, né? Então, ele ficaria menos copiável, né? Mas a ideia aqui é eu penso que, caso a gente considere instrumental estabelecer um serviço assim, que, por exemplo, a Claudinha poderia entrar num painel e comprar pelo PENAI, de todos os que estiverem habilitados, é claro, mas mesmo a pessoa estando na Cooperfrutos, ou eu nem sei se isso é viável, né? Ou por outros... Quais são os players que podem se beneficiar disso? Os produtos de todo mundo poderiam aparecer no portfólio. Se isso tiver um custo baixo, outra coisa, principal objeção que eu tive de produtores, a gente não recebe pagamentos, né? Porque a gente não criou os contornos jurídicos disso. Se a gente gerenciasse o recebimento de dinheiro, a gente resolveria um grande problema para vários agricultores, né?
Mas isso demanda facilitação, isso demanda que a rede em si, né, no caso, a gente não está querendo montar uma corporação, né? Então, temos que pensar. O tema não é trivial, tá? Eu não penso nele como sendo um tema trivial, eu acho que é uma jornada. Então, eu lancei a ideia, principalmente também com uma expectativa de que, já que vocês estão respirando o tema há muito tempo, que tipo de políticas públicas, então, seriam beneficiadas pela massificação de modelos assim, por cooperativismo digital? Né? É isso. Era mais uma provocação. O Dax, vamos com os encaminhamentos no causa do horário, e eu acho que você pode trabalhar mais essa proposta aí e depois apresentar com calma, em outro momento, para a gente, entendeu? O que você está vislumbrando aí. Né? Então, detalha mais, depois no momento propício, você volta com essa proposta aí. Mas, para ajudar nos encaminhamentos aí, eu vi que teve a questão da educação, a interação desse círculo com a educação, em relação à proposta da Terezinha, que ela pode passar para a gente no grupo, mais sucinta, né, detalhada. A proposta com o grupo de comunicação, sobre articulação com a Ana, e também funciona a interação da nossa comunicação, né, entre círculos, né, também encaminhamento. E eu acho que eu lembro isso. Se alguém lembra de mais algum encaminhamento, fala aí, Terezinha. Então, eu queria sugerir, porque é Ana e Ana, né? Que a Ana fosse convidada em algum momento para falar para a gente sobre o SIM, tá? Em que o SIM pode contribuir para os agricultores para fazer um nivelamento. Eu vi que durante as reuniões do círculo algumas pessoas ficaram em dúvida, né? A Nina, mas eu acho que era importante Ana Maria, né? Articulação Ótimo. não. Então, encaminhamento aí, Ana Maria, e eu aproveito o Sinomar para falar de PNAE, para a gente entender o que precisa, como está funcionando, tá bom? Aí mesmo, né? A Isso. mãozinha levantada, não sei o quê. Vamos olhar essas observações também, porque a gente perde o raciocínio às vezes. De novo, né? Estou aqui, né? Posso falar? Né? Antes dos encaminhamentos ainda, sabe? Eu acho que tem outras questões, né? Questões que o Dax colocou ali, por exemplo, são questões muito interessantes, mas, né, esse cooperativismo digital ele tem que vir de um jeito como ferramenta para o cooperativismo real que existe, porque cooperar é quem se coopera. E juntar 300 produtores, que teve DAP ativa, que teve os documentos que Terezinha está falando, para poder botar no mercado, para operar PNAE, para operar PAA, não tem ninguém na Chapada, e nem, não sei nem se no Brasil tem um trabalho, deve ter outros tão fortes quanto o que o Sinomar faz, além de que ele dá uma puxada, uma pegada tecnológica. Mas é um cara que está tudo organizado, então a gente tem que trazer a ferramenta para ele, oferecer para ele, não a global, sabe, Dax? A ferramenta local. É o mercado comum adaptado ao local para atender a cooperativa nossa de produtores. Já existe uma cooperativa de produtores. Eu acho que, né, essa questão digital precisa ser inserida para ela, oferecida como um serviço. E aí sim, Florestinha tem essa capacidade de oferecer esse serviço para ela. Isso é um serviço, inclusive. Né? A rede não pode ter nada. Não existe nada da rede. Entende? Assim, o mercado comum não pode ser da rede, no meu entender. Nem mapas territoriais agroecológicos, porque é uma coisa tudo difuso, rede. Rede é de todo mundo e de ninguém. Então, tem algumas coisas que precisam ser, sim. Você é uma startup em tecnologia digital a serviço da agroecologia. Não vejo uma coisa. Eu vejo a startup Florestinha, que tem capacidade de ter um produto planetário. Sim, é digital. Agora, se o Nomar precisa de umas coisas, vou te dizer mais. Deixa eu te dizer mais. Eu estou aqui enfurnhado, né, dentro de prefeitura aqui. Terezinha já me sugeriu, né? Eu já chamei ela, chamei não sei quem. Estou chamando todo mundo para vir para cá também, porque tem umas conversas aqui e que precisa de TI também aqui.
entendeu? Talvez esse mesmo estilo, né, mas que já interliga o próprio Sinomar e potencializa o Sinomar aqui, inclusive, né? Tem essas coisas. E Sinomar é aquilo, é um apaixonado por levar alimento para as crianças daqui da Chapada. Ele tem um coração que, nossa, é tudo que a gente deve, no momento, acho que fortalecer. Para mim, é a grande... Eu acho que é uma chave, tem uma chave ali. Né? Abre um portal muito interessante para a gente trabalhar, porque a gente chega efetivamente aos produtores. Hoje aqui, quem é produtor que está aqui discutindo políticas públicas? Temos organizações aqui. Você produz também, mas você está aqui muito por organização, né? Então, assim, a gente não tem a pegada do produtor discutindo política pública aqui entre a gente. Precisamos ter. E não é alguém que trouxe o recado, que fulano pensa. Não. Tem que trazer... Eu acho que a gente precisa expandir o círculo aos produtores. Porque a gente, em muitos anos de rede, a gente tem as pessoas da rede, as organizações e os produtores que nem sempre a gente, a não ser em histórias de cada organização, que chegamos a ele. Então, acho que a gente precisa se aproximar mais do produtor, oferecendo ferramenta a ele, não querendo trazer ele para o nosso modelo no momento. E sem, né, deixar de oferecer esse modelo também. Né? Então, eu acho que é um misto de coisas. Né? Mas é só para não deixar passar batido aí as coisas. Muito grato aí por hoje. Eu vou precisar sair também. Gratidão. Oscar, bom, você levantou muito rapidamente, a questão que eu acho que é importante, porque eu acredito que a gente tem não sei se seria uma responsabilidade, mas a gente tem o escopo no âmbito das políticas públicas. Tudo que foi dito aqui, eu acho que é extremamente importante para a rede e para a questão da agroecologia. Mas eu acho interessante a gente, em algum momento, a questão, diria, de foco, mas priorização, mas ver uma coisa que me veio à mente. Por exemplo, a questão do mercado comum, que eu acho fantástico e muito importante. A vinculação, como até o Carlos levantou, com a política pública. Eu acho que a gente tem que tentar um link dessa temática com a questão da política pública, que em que tese eu acho que a gente não precisa ficar amarrado aos conceitos, né? Mas eu não sei, eu acho que o nosso desafio é nos apropriarmos das políticas públicas para desenvolver a agroecologia com o foco na agricultura familiar, no extrativismo, quem mais está precisando desse apoio, e promover outras políticas públicas que são necessárias para isso também. Então, eu acho interessante a gente avaliar também sempre essas questões, não descartando a importância de nenhum tema que foi colocado aqui. Mas agora, com relação ao encaminhamento, eu não sei se a gente precisa sugerir aqui uma data de uma próxima reunião. Enquanto isso, a gente vai conversando pelo grupo do WhatsApp. Eu fiz aqui uma memória de assuntos que foram tratados aqui, que eu pretendo disponibilizar lá no grupo do WhatsApp do Políticas Públicas, para as pessoas que não puderam participar, e se vocês, isso aqui você perdeu, você não colocou isso aqui, para incrementar algum tema que foi colocado aqui, mas está muito pontual, assuntos que foram tratados para a gente ter essa memória, que é mais ou menos a minha responsabilidade, assim, efetiva dentro do círculo, né? Efetiva não, mas oficial dentro do círculo. Mas a minha sugestão, considerando já o nosso horário, era a gente avaliar, se a gente não pensa numa próxima reunião, ou a gente delibera isso pelo chat, mas é nesse sentido. Obrigado. Olha, como a gente vai ter uma reunião no dia 6 do Círculo Geral, eu acho que a gente poderia marcar a próxima nossa depois desse contato. No dia 5, em princípio, vai ter a do grupo de pesquisa. Então, bom, eu pretendo colar nessa reunião também. E a gente vai aprendendo mais e arredondando um pouco mais a organização em círculos, né? E aí a gente pensa em como proceder, tá? Basicamente. Essa do Círculo Geral vai ser onde a Reni vai estar aprofundando, falando um pouco mais do... E aí, como é que funciona a participação de
terceiros que não sejam o Visão e o representante? Olha, Outros participantes dos círculos? A gente estava cogitando ter uma reunião com os secretários e facilitadores todos. E talvez uma com os secretários, facilitadores, representantes e líderes operacionais ou guardiões de círculo. Mas isso é o que a Rene vai puxar. A Rene ficou um pouco sobrecarregada, né? E ela ainda teve um revés lá, teve a morte do animalzinho de estimação dela. Então, ela está um pouco cansada e se recuperando, né? Então, essa semana ela... Então, na realidade, eu nem sei como é que vai ser a reunião do dia 6, mas é isso. Carlos? Uma proposta concreta que eu tenho, né? O SIM não pode parar. Ele está parado já desde o ano passado. Tem toda uma articulação, reuniões foram feitas, Ana participou, Terezinha participou, Oreste, da Cisbango, não sei o quê, tudo já muita autoridade, a gente pode retomar isso. E isso não precisa a gente levar para dentro de círculo no momento. Isso é um encaminhamento daqui, dessa reunião nossa, eu acho, e eu gostaria de propor esse encaminhamento, que a gente faça uma live com Ana, né, com o Oreste do Cisbango, concretamente, né, o prefeito aqui deve entrar, talvez mais algum prefeito, e vamos partir para a prática. A gente não tem que ouvir de Ana o que é o SIM. A gente tem que estar junto com ela, mostrando para esses prefeitos o que é o SIM mesmo, e precisamos correr com isso. E aí a Pouso Alto apoia, quem pode apoiar nesse sentido. Eu mesmo tenho interesse em estar junto, falando dessas coisas, por que o SIM é tão importante em termos de mercado. Mas a gente não pode também esperar que, por exemplo, né, que esse assunto chegue lá no círculo geral, né, quando for ter a reunião, a gente está começando ainda, mesmo depois. Eu acho que, assim, hoje eu estou aqui com um programa, DAX, que é uma carteira de projetos, que a ideia é o quê? Que a prefeitura ajude a captar, descentralizar para os outros fazerem e monitorar. Então, eu acho que esse procedimento, a gente deveria, tudo que passa pelos círculos aqui, ser descentralizado logo que puder. Chegar lá e contar, o emissário chega lá e conta, olha, né? O SIM foi encaminhado lá pelo círculo, nós temos autonomia nesse círculo, isso é sociocracia. Então, a gente tem autonomia para decidir aqui o encaminhamento de um evento com a Ana. Não precisamos ir lá falar que esse evento vai existir. E ele precisa existir muito além da dimensão do nosso círculo, da rede. E ele você tem que acha atingir que as prefeituras. É uma reunião de trabalho como essa aqui? Sim. Então, não, é uma reunião de trabalho especificamente do SIM, com os prefeitos, para retomar o tema. Ana, retomar o tema e abrir o gás. Cara. Isso Pergunta, quem está nesse tema agora? Aí em Cavalcante, aqui em Alto Paraíso. Quem está no... Quem que o quê? Quem que já está nesse tema? Aqui em Cavalcante eu estou nesse tema e a prefeitura está, pode contar. Com certeza, aqui em Cavalcante. Eu preciso disso, inclusive, para poder operar um bocado de coisa aqui, senão não tem. Não dá, cara. E como você acha que a gente pode ajudar? Marcando essa interação? Não, fazendo essa reunião. Marcando essa reunião, trazendo o Cisbango. Entendeu? Marcos. O Marcos caiu exatamente agora. O Marcos é o nosso facilitador. Aí eu ia perguntar, será que o Marcos gostaria de... Ele, inclusive, pode facilitar isso aí tudo. Ele conhece bem Oreste também, Cisbango, ele tem esses contatos todos. E o próprio Cisbango pode ajudar a botar prefeito dentro dessa reunião. Sim. Para a gente discutir esse sim mesmo, e efetivamente precisa de prefeito. Quanto mais prefeito, melhor. E tem essa articulação com 22 prefeitos. Se a gente botar 10 prefeitos aí efetivos, a gente puxa o movimento do SIM e leva a agroecologia junto, para dentro do SIM. Isso tem que ser uma estratégia nossa. Armar para poder levar a agroecologia para dentro do SIM. Eu vejo aí. E aí é o pulo do gato para a gente. Né, Lourenço? Isso aí. É uma armação, né, para usar o SIM para a gente, né, crescer a agroecologia. Na hora que vão aparecer normas técnicas facilitadoras, também tem algumas. Não pode desmatar muito. Quem desmata muito não tem sim. Isso é qualquer besteira assim. Besteira. Eu pergunto, a gente envolveria o círculo de eventos para promovermos juntos esse evento do SIM, convidando prefeitos, secretários de agricultura, e fazer um evento para discutir o SIM.
Isso. O mensageiro Não, não pode levar olha, mensagem. eu tenho uma Claro. dúvida aí, que é o seguinte: parece que nós vamos, a partir de uma reunião de trabalho, que seria esse primeiro ponto, e inserindo a galera de eventos, como, aliás, né, de todos os nossos círculos, mas eventos especificamente no caso da ação de evento, e aí partir para formar isso, criar uma dinâmica de isso virar um evento, né? sim. Mesmo que É, ele não, vire um isso- fórum, talvez vire um fórum, não sei. Mas é um evento. E a minha sugestão é, se o círculo de evento, por qualquer motivo, não possa encampar isso, a gente não deixa de fazer, porque é uma política pública que a gente quer fomentar. Eu acho legal fazer com círculos de eventos, mas se por acaso eles não possam, tem outra prioridade, a gente faz. Então, eu acho que Isso é chato também. o círculo de eventos, se alguém se apresenta para ajudar em um evento, a pessoa está no círculo de eventos. A gestão, a facilitação, a organização do círculo de evento é formada por um grupo de 4 pessoas, né? Mas eu acho que cabe, então, é nós interagirmos no grupo de eventos a contento como for necessário e possível e viável, né? Assim como comunicação, né? Então, Dax, essa história, até a educação também é fundamental. Tudo isso envolve. Todos os nossos círculos se envolvem na agroecologia. Eu percebi Isso é uma a dúvida rede, conceitual. isso é a rede. Eu percebi uma dúvida conceitual no ar, que é o seguinte: a gente estava comentando, né, a Terezinha comentou sobre o contato com a Ana enquanto articulação de agroecologia, e não a Ana Maria, né? E o Marcos teve uma impressão, uma percepção de que o impulso partiria do grupo de comunicação. Eu não tenho certeza. Eu tenho a impressão de que a atuação do grupo de comunicação me parece uma atuação estratégica de comunicação, né? Ou seja, a coisa institucional sim, a comunicação participa no design de tudo, né? Agora, enquanto, por exemplo, fazer o contato com a Maria Emília, trocar uma ideia, ver se ela tem sinergia, se ela gostaria de interagir ou não, ou cair 2 aí, né? Eu acho que isso é uma coisa que partiria do âmbito do círculo de políticas públicas, né? Digo, de quem estiver abordando o tema, conduzindo o assunto, enfim, né? Sim, aí, sim. Ou seja, políticas públicas ou quem pode ser até o Paulo, né? Enquanto interagindo nesse, digamos assim, nessa dinâmica de provocar esses eventos, né? Pode ser o Paulo, eu não sei, Dax, se a questão assim, a comunicação, o círculo de comunicação é uma questão da comunicação da rede com a sociedade, da sociedade com a rede. Agora, por exemplo, uma coisa que a gente esteja tratando de política pública, a gente vai ter que estar fazendo contatos, que é comunicação, específicas dentro do que a gente vai estar desenvolvendo, prefeitos, vereadores, executivo, né? Então, eu não sei, eu fico pensando a comunicação enquanto círculo, uma coisa mais macro da comunicação da rede com a sociedade, captando da sociedade para a rede, da rede para a sociedade, entende? É isso. Né? Agora, quando a gente pensa em fazer um evento da rede tratando do SIM, aí é interessante o círculo de eventos estar envolvido, né? É uma questão de evento, né? Por exemplo, usando só o exemplo para a gente elaborar, então, provocar essa primeira reunião para começar a retomar o assunto do SIM é uma coisa que nós vamos articular a partir dessa conversa aqui. E vamos inserir tanto comunicação quanto os outros grupos, eventos, para isso evoluir para o nível da comunicação que a gente precisa. Tá? Eu percebi que tem essa dúvida conceitual, então, mas eu acho que é natural desse momento do processo em que a gente está. Eu acredito que no círculo geral isso vai ser algum tema de discussão, onde é que vai até cada um, né? Obviamente, eu quero crer que a gente não vai ter muita marra e limitação. A nossa questão é mais de articulação mesmo. É melhor que todo mundo esteja fazendo tudo do que, não, isso é sua parte, não, isso eu não posso fazer porque é do outro. Não, é coisa mais solta para que tenha resultado, né?
É isso aí. Bom, eu acho que já temos um encaminhamento, vou parar de gravar aqui.